Ainda sobre essa disparada nos casos da dengue e, claro, a importância da vacinação que está apenas começando aqui no país, a gente conversa agora, nos atende gentilmente a médica infectologista, doutora Raquel Moarec. Tudo bem, doutora? Como sempre, muito obrigado pela atenção. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Bom, doutora, claro que, infelizmente, a situação aqui no Brasil se agravou de uma certa maneira que nos deixa em alerta, com pessoas, infelizmente, morrendo. Em muitos casos, a gente daqui a pouco vai falar especificamente sobre essa situação no Brasil, mas eu começo perguntando sobre a vacina. Infelizmente, as doses são poucas ainda. A senhora acha que é correta a escolha de começar com crianças de 10 a 14 anos? De que forma o Brasil começa essa briga contra a dengue nesse ano em que a situação é muito difícil, né? Sim, a situação é difícil porque a gente já estava esperando um aumento progressivo dos casos de dengue, primeiro pela circulação dos 4 subtipos no país. A vacina, ela vem para ajudar, já era para ter sido feita, vamos dizer assim, porque você precisa ter as 2 doses, que é feita de 1 e 3 meses, para conseguir o acima de 85% de diminuição de hospitalização. Então, nós temos aí um prazo de 3 meses para ter uma boa resposta nas internações. E a quantidade de vacinas ainda é baixa pela gravidade que a gente tem do período epidemiológico que a gente está passando. Então, a vacinação, ela precisa ter mais doses. Então, a gente já está aguardando para que isso seja um aumento maior, para a gente ter uma conduta mais expressiva de resposta. Até no setor privado, a falta da vacina e, claro, no setor privado as pessoas têm que pagar para conseguir essa vacina, mas eu pergunto para a senhora, quais são os outros grupos que, claro, preocupados com essa situação que estamos vivendo, podem procurar para tentar se vacinar não pelo SUS, mas pela área privada? Então, olha, clínica privada, essa vacina ela foi estudada e validada para 4 a 60 anos. Então, ela tem uma faixa etária de até 60 anos. Não quer dizer que não vá ser liberada posterior para faixas etárias maiores, porque a internação também é dos idosos. Mas, no momento, os trabalhos que foram definidores foram nessa faixa etária. Então, essa é a que vai ser liberada nas clínicas privadas. Está em falta porque a Takeda está fazendo as vacinas, vamos dizer, está em liberação para o governo, no que foi feito os acordos de dose. Por isso que ela está um pouco restrita também nas clínicas privadas. E, doutora, hoje saiu um levantamento que mostra que em 80% dos hospitais privados aqui de São Paulo, as internações aumentaram. E para a gente orientar o nosso público, quais são as recomendações, os cuidados nesse momento em que não há vacina para todo mundo? Existem algumas orientações para que as pessoas possam se precaver e amenizar a possibilidade de quem, infelizmente, mora em área de mata ou até mesmo no litoral aqui de São Paulo, que a gente sabe que a situação é difícil. Não, dengue é uma doença de saúde pública, né? Onde nós temos vários agentes de saúde em busca dos criadores do mosquito. Toda a família ajuda. Quando você tem um caso de dengue numa rua, se você fizer uma busca de criador naquela rua, você já está trabalhando a favor para a diminuição. Nós temos o período de viremia dessa pessoa. Então, quando ela é picada, ela já transmite um dia antes dela começar a ter sintoma, até 6 dias depois que começou o sintoma dela. Então, ela está transmissora. Então, nesse período, ou em qualquer período, usar o protetor ou usar aquele repelente já ajuda você a diminuir até que esse mosquito não pique quem está doente e vá levar para uma outra pessoa. Então, o uso do repelente, as informações para os agentes e a busca de toda a região, que é onde tem caso, possa diminuir essas criaturas. Então, buscar lajes onde tem água, ralo com água parada, ambientes até atrás de geladeira onde tem essas águas, quer dizer, fechar as privadas, os pneus. Então, são todos os detalhes, além de vaso, aquela coisa de você usar uma areia dentro do vaso, ou um detergente, ou limpeza mesmo, usar um pouquinho de álcool, você já diminui a possibilidade desses ovos eclodirem quando você tem um período ou tem presença de alguém doente na região.
Bom, para você que está chegando agora aqui à Jovem Pan, nós estamos conversando com a doutora Raquel Moarec, infectologista, e estamos falando, claro, sobre a situação da dengue aqui no país. E nessa sexta-feira, o Ministério da Saúde deu início à vacinação, ainda com poucas doses, mas é um esforço nesse momento em que o país está vivendo. Doutora, é correto já falar em epidemia de dengue ou o Brasil é um país, claro, muito desigual, em algumas áreas já há a epidemia da dengue? Então, o nome epidemia, o ideal a gente sempre aguarda o Ministério da Saúde liberar e falar. É claro que nós estamos num surto, isso já está claro, não só em estados, não só em municípios, como vários estados. A decreto de epidemia, o correto é pelo Ministério da Saúde, mas, sendo sincera, sim, nós estamos evoluindo por uma epidemia, é bem grave. A atuação desse vírus, como tem as 4 circulações, os 4 subtipos, é uma dengue um pouco diferente, não é só febre alta, não é só exantema, não é só dor de cabeça, não é só prostração. Tem que tomar muito cuidado, porque tudo bem, tem a febre alta, que isso é o primeiro sintoma, mas a hora que ela diminui o grau da febre, vem um pouco da gravidade, porque as pessoas deixam de se cuidar ou deixam de tomar a água o suficiente para diminuir aquela densificação do sangue, podendo levar ao sangramento. Doutora Raquel Moarec, como sempre, muito obrigado pela atenção, pela entrevista aqui à Jovem Pan e um bom carnaval, mas claro que a gente vai voltar a se falar para orientar o nosso público sempre. Muito obrigado. Agradeço a todos. Obrigada.